Olá, meu nome é Carolina Lopes Martins, sou estudante do 8º semestre de Ciências Biológicas pelo Centro Universitário do Distrito Federal e o meu trabalho tem como tema a opinião dos residentes do Distrito Federal em torno a respeito do uso de dados genéticos na identificação biométrica. Nós já sabemos da utilização do BNPG aqui no Brasil, ou seja, o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que atualmente conta com mais de 6.500 perfis genéticos de pessoas já condenadas e um pouco mais de 400 perfis genéticos de pessoas em processo investigativo. Porém, a ideia é a criação de um banco de dados genéticos de toda a população, não somente das pessoas condenadas ou em processo investigativo. E seria possível acessar o banco de dados através da sua identificação biométrica, ou seja, através da sua identidade, do seu RG, a sua biometria. Para esse estudo, foi utilizado o método de levantamento de dados através de um questionário, que inicialmente seria aplicado de forma presencial e online, porém, por conta da pandemia, só foi possível aplicar de forma online através da plataforma do formulário Google. Para participar do questionário, era necessário se incluir nos critérios de inclusão, que eram ter entre 18 e 50 anos de idade, informar sua área de atuação profissional, informar a qual gênero você se consideraria pertencente e ser residente do Distrito Federal e entorno. Dessa forma, seria possível fazer uma relação entre a área de atuação e a opinião das pessoas e também fazer uma relação entre a diferença no padrão de respostas entre os gêneros. Através do questionário também foi possível identificar o fator que mais influencia a opinião das pessoas e também nivelar o conhecimento em genética. A primeira parte do questionário haviam perguntas sobre o conhecimento autoatribuído, ou seja, o quanto a pessoa achava que sabia sobre genética, e na segunda parte já haviam perguntas sobre genéticas que nos possibilitaram nivelar o conhecimento das pessoas. No questionário, haviam perguntas a respeito da criação de um banco de dados de uso nacional, internacional, de informações parciais, ou seja, somente com marcadores genéticos, ou de informações totais, com o genoma completo. Ao todo foram respondidos 283 questionários, porém só 2 foram respondidos como gêneros outros, e por isso foram descartados por pequeno tamanho amostral. Então, foram analisados um total de 281 questionários, sendo 146 respondidos por mulheres e 135 respondidos por homens. Nós separamos entre as áreas de atuação os profissionais da área de saúde e os profissionais da área jurídica, porque levantamos a hipótese de que os profissionais da área jurídica poderiam ser mais a favor da criação do banco de dados, afinal iria auxiliar mais na resolução de crimes, e os profissionais da área da saúde poderiam ser mais contra por conta dos planos de saúde. E se os planos de saúde tiverem acesso ao banco de dados, poderiam encarecer injustamente o plano de saúde de uma pessoa jovem com a possibilidade de uma doença futura. Através dos nossos resultados, foi possível ver que não houve diferença no padrão de resposta entre homens e mulheres. Aqui no gráfico 1, a barra cinza representa a resposta feminina e a alaranjada a resposta masculina. Nós podemos observar que as respostas foram bem parecidas, não somente nessa pergunta, mas durante todo o questionário. Essa era uma pergunta a respeito da opinião de conhecimento técnico, ou seja, de conhecimento autoatribuído. No gráfico 2, é possível observar o fator que mais influencia a opinião das pessoas, que nesse caso foi a ética. As perguntas eram divididas entre alternativas, começando de totalmente contra, parcialmente contra, sem opinião formada, parcialmente a favor e totalmente a favor. Através dos resultados foi possível perceber também que as pessoas que falaram que sabiam sobre genética, elas realmente sabiam genética, e as pessoas que falaram que não sabiam, realmente não sabiam, e foram as que mais marcaram a alternativa sem opinião formada. Também foi possível perceber que não houve diferença no padrão de resposta entre as áreas de atuação profissionais. Esse é o meu trabalho, até logo. Pronto, lindo!